bem-vindo a uma série de aulas sobre a primeira festa bíblica do calendário bíblico, gente. Nessa série de aulas você verá significado do nome e a data correta de celebração. Você vai ver também sobre a Agadá de Pêssar. O que será Agadá de Pêssar? Na verdade, é a história da Páscoa. Você vai ver sobre as tradições das celebrações da Páscoa em Israel, como, por exemplo, o Seder de Pêssar. Vai entender aqui também como celebrar realmente a nossa festa de Páscoa e ainda vai ter uma sessão só sobre histórias a respeito da Páscoa. Tudo isso para você nessa série de aulas sobre a primeira festa do calendário bíblico, a festa da Páscoa. A Páscoa é a primeira das festas bíblicas e ela marca, pontualmente, o início do calendário bíblico. O primeiro ponto que você precisa entender é o que é de verdade, então, a Páscoa. O primeiro ponto que você precisa entender é que ela é uma festa que celebra a liberdade. Esse é um dos grandes significados da festa da Páscoa. Mas também ela celebra a salvação, a festa que nos dá o maior entendimento sobre a pessoa de Jesus. Então, vamos juntos, passo a passo, entender essa maravilhosa festa. Na verdade, como você já sabe, ela é a primeira festa do calendário bíblico. Vamos entender agora o contexto dessa festa. O nome original dessa festa, que nós chamamos de Páscoa, é Pêssar. Nós entendemos que Pêssar significa passagem ou passar por cima. Muitos nomes bíblicos de pessoas são provenientes de verbos da língua hebraica, que foram falados exatamente do texto hebraico referente ao nascimento daquela pessoa. Assim também aconteceu com o título dado a essa festa. Em Êxodo, no capítulo 12, versículo 13, vai dizer o seguinte: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Esse verbo passarei é upassarti. Upassarti. Esse é o verbo em hebraico passarei. Até parece um pouco, com o nosso verbo em português. Mas há algo nessa terminologia que é muito interessante e que talvez você não saiba. Note que, preste bastante atenção, se Deus passar por cima de alguma coisa, não aconteceria uma destruição por causa do poder e por causa da glória de Deus? O ser humano não ia suportar algo, com tanto peso dessa forma, não ia suportar um ato como esse. Então, a questão é, como passar por cima de algo, do ser humano, da terra, sem destruir? Você já pensou sobre isso? Esse verbo, então, vai explicar para a gente e dar uma clareza nesse entendimento. Esse verbo, o passarte, de onde se origina a palavra Pêssar, tem uma conotação ainda mais interessante do que simplesmente, como nós conhecemos, de passar por cima. Pêssar também significa o seguinte: misericordioso ato em que um poder destruidor passa por cima de algo sem danificar. Esta definição interessantíssima sobre esse verbo é encontrado no Dicionário Internacional do Antigo Testamento, na língua hebraica, claramente. Apenas dessa forma, o anjo do Senhor faria o seu trabalho sem causar dano aos que estavam sendo defendidos e protegidos pelo Eterno. Agora que você sabe, entendeu essa dinâmica interessante sobre essa palavra Pêssar, eu quero falar para você sobre a data correta dessa festa. Aqui no nosso curso você já tem entendido que Deus tem um calendário, não é verdade? Ele está especificado totalmente nas Escrituras. E esse calendário, ele aponta para uma agenda programada, em que nós recebemos dons, recebemos bênçãos, liberações, mas é claro, gente, que você já sabe aqui, que são nas datas programadas, nos encontros determinados, naqueles momentos que Deus já determinou desde o início dos tempos, E então essas datas programadas, elas já estão aliadas e aliançadas com todo o universo. Então as festas bíblicas também obedecem ao calendário bíblico já predeterminado por Deus. A gente não pode realizar essa festa em um outro momento
conforme o que dá na nossa própria cabeça. A gente não pode fazer isso de forma nenhuma. Por quê? Se a Bíblia diz que tem que ser feito em determinada época, então eu não posso mudar essa época. Você concorda comigo? Não é? Nós não podemos mudar aquilo que a Bíblia diz. Ela diz, pronto, tá dito, né? E o que a Bíblia diz? Em todos os textos sobre a Páscoa, a data está muito bem especificada. Vamos ver aqui, olha. Deuteronômio, capítulo 16, vai dizer o seguinte: nos informa que é no mês de Abibe. Esse mês de Abibe também é conhecido como mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário bíblico. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 6, informa também a data, né? Na tarde do dia 14 do mês de Abibe. Em Levítico, capítulo 23, versículo 5, também informa novamente o dia, no dia 14 do primeiro mês do ano. Portanto, se há uma especificação de dia, especificação de mês, até especificação que é na tarde desse dia, precisamos claramente observar essa especificação que foi dada, né? E não fazer da nossa ideia, da nossa cabeça, da maneira que a gente acha que deve ser. A gente precisa levar muito a sério as coisas de Deus, porque Ele, o próprio Deus, sempre nos levou muito a sério. Concorda comigo? Contudo, atualmente se celebra a Páscoa no dia 14 para 15 de Nissan. Por quê? Um dos motivos é, quando chegava a tarde de um dia, já significava que era o outro dia. Mas no nosso tempo, dentro das 24 horas, a tarde de um dia ainda é aquele mesmo dia. Entendeu? Portanto, é celebrado, né, a tarde do dia 14 e também no dia 15 dos tempos modernos da atualidade. Então, no dia 15 se começa a festa principal. Mas a celebração, ela dura até por 7 dias inteiros. Por que a festa da Páscoa ela continua por 7 dias inteiros? Porque ela já se anexa com a festa dos pães ázimos, que a gente vê lá em Levítico, capítulo 23, versículo 4 até o versículo 8. Na noite de Páscoa, é tradição entre as famílias judaicas recontar a história da libertação do seu povo do Egito, daqueles anos, né, de trabalho como escravo. Então, todos os anos, nas casas das famílias judaicas, se reconta essa história. É nessa ceia que a família se reúne ao redor da mesa e começa a recontar a história da Páscoa para sua família, porque elas são recontadas de geração após geração. Essa é uma excelente tradição para que a gente possa também agregar na nossa casa. Você não acha isso? A Páscoa ela foi um memorial instituído por Deus, para que os filhos de Israel jamais se esquecessem que foram escravos no Egito, que Deus os tirou de lá com mão poderosa, que Deus trouxe juízo sobre aquela nação que os escravizaram, que Deus também trouxe juízo sobre os deuses do Egito, que todos foram libertos, né, para ser luz para as nações, que a nação de Israel também foi liberta para servir a Deus e que eles receberam uma nova identidade. A história da Páscoa ela começa no primeiro capítulo do livro de Êxodo, com o sofrimento dos filhos de Israel lá no Egito. A ordem de Faraó para matar os meninos nascidos das mulheres hebreias e o nascimento de um libertador, que foi o Moisés, que foi salvo por sua mãe, né, criado pela filha de Faraó como um egípcio, né, um príncipe egípcio, mas na fase adulta o Moisés descobre de verdade a sua própria origem. E quando ele descobre a sua origem, ele foge para o deserto para ser treinado lá por Deus, e lá nesse deserto ele fica por 40 anos. Depois de 40 anos, então, ele retoma para o Egito com a missão importante de libertar o seu povo. Moisés, então, se unifica com seu irmão Arão e juntos eles iniciam o projeto de Deus, de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Através de Moisés, então, Deus envia as 10 pragas para o Egito. Cada uma dessas pragas julgando um Deus diferente adorado naquela nação. Mas nenhuma delas foi forte o suficiente para mudar o coração de Faraó, até que a última praga chega. Qual era essa última praga?
a morte dos primogênitos. Para o dia específico dessa praga, que Deus preparou de uma forma assim poderosa, o que acontece? Deus dá instruções específicas e muito claras para a nação de Israel. Esse dia que aconteceria essa última praga, a morte dos primogênitos, seria o dia da libertação final do povo de Israel da escravidão do Egito. Então eles deveriam pegar um cordeiro que fosse macho, que fosse de até 1 ano e que fosse sem defeito. Eles iriam degolar esse cordeiro na tarde do dia 14 do mês de Abibe, ou o mês de Nissan. É o mesmo mês, tá? E aí, nas casas de todos os filhos de Israel, eles iriam fazer isso e iriam comer esse cordeiro assado. E a ordem de Deus é que eles comessem apressadamente, durante aquela noite, né? E eles iam comer esse cordeiro juntamente com o pão fermentado e também com ervas amargas. Ao término dessa noite, então, deveriam todos estar ter comido toda essa ceia, não é? E estarem já prontos para partir, porque ali iria ser dada a largada. Eles teriam que estar com cinto atado, sandálias nos pés, cajados nas mãos, ou seja, preparados. E nessa mesma noite, então, Deus passaria, Pessar, pela terra do Egito e mataria todos os primogênitos daquela terra. Agora, preste atenção, primogênitos tanto de homens quanto de animais. E assim executando o juízo de Deus, né, sobre todos os deuses do Egito. O povo de Israel também teria que colocar sangue, o sangue daquele cordeiro, nos umbrais das suas portas, né? Esse também foi um sinal nas casas dos filhos de Israel. Todas as casas que estivessem com esse sinal, no momento que o anjo de Deus, né, passasse e visse o sangue, nenhum mal chegaria naquela casa. E assim aconteceu, foi dessa forma. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, que era o herdeiro do trono, né, da nação do Egito, até o filho mais velho do prisioneiro do cárcere. Todas as crias de gados e rebanhos também foram mortos naquele dia. Aí, gente, no meio da noite, Faraó e todos os seus conselheiros se levantaram muito assustados e houve pranto em todo o Egito, pois em todas as casas havia algum morto, claramente. Faraó, então, né, tem o seu coração ali massacrado, né, e entra em conflito, e aí então ele decide liberar todo o povo de Israel para sair. Todo o povo do Egito, até mesmo eles, pressionavam para que o povo saísse depressa do país. Afinal de contas, eles tinham vivido o maior trauma da sua história, né? Então, não só o faraó deixou o povo sair, mas a própria população egípcia, né, pressionou para que o povo de Israel saísse sem demora do seu país, com medo, provavelmente, de que todos morressem naquela mesma noite. E foi dessa forma que saíram todas as famílias dos filhos de Israel. E existia uma coisa muito interessante, uma coluna de fogo do próprio Deus ia diante deles durante a noite, e uma coluna de nuvem ia diante deles durante o dia. E essas colunas não se afastavam nem um momento do povo. Teve um momento, então, que o faraó se arrependeu do decreto, e aí ele veio com todo o seu exército atrás de Israel. Mas Moisés, pelo poder de Deus, ele abre o Mar Vermelho e toda a nação de Israel passa a pés enxutos para o outro lado. Quando o exército de Faraó chega e começa a atravessar o Mar Vermelho, perseguindo o povo de Israel, aí então o Mar Vermelho todo se fecha de uma única vez, né? E mata todo o exército de Faraó que estava ali no meio daquele mar. Uma vez do outro lado, agora já salvos, já livres, Moisés e todo o povo de Israel entoam um cântico de louvor, de adoração ao Senhor. E ali se inicia a peregrinação da nação de Israel em direção à Terra Prometida. Bom, essa é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia.
E eu relatei aqui para você de uma forma muito panorâmica, né? Vale a pena você ler detalhadamente, com muita atenção, todos esses capítulos, desde o capítulo 1 do livro de Gênesis até o capítulo 15, porque é uma narrativa linda, uma história muito maravilhosa. E essa história tão linda que eu narrei aqui para você, ela é contada também no meio das famílias judaicas, em todas as noites da Páscoa. Ela é relatada. E assim essa história vai passando de geração por geração dentro do povo dos filhos de Israel, até os dias de hoje, ano após ano. Que essa prática de contar a história de Páscoa se torne tradicional também na sua família, na minha família. Essa tradição de contar a história de Páscoa é chamada, dentro da tradição judaica, de Haggadah de Pessah, ou seja, a história de Pessah. Gostou de saber disso? Na nossa próxima aula, nós vamos entender o que é o Seder de Páscoa, que significa em português, ceia de Páscoa. Quais são os elementos utilizados? Por quê? Né? Qual o motivo? Qual o significado de cada um desses elementos? Então, eu te vejo na próxima aula. Uau, quanta coisa interessante nós compartilhamos com você a partir de Israel. Gostou? Pois é, agora eu quero continuar com você. Quero te ajudar a compreender como que você pode celebrar a Páscoa bíblica na sua casa e com a sua família. Dentro da tradição judaica, existem muitos elementos importantes e todos eles são bíblicos. Todos eles têm significados que são extraordinários. Mas hoje, eu queria focar com você em 3 elementos que são muito importantes. Vamos lá? Primeiro, eu quero relembrar você a respeito da Haggadah de Pessah. Tá lembrado? Já falei isso anteriormente aqui. É um momento onde as famílias se reúnem em torno da mesa com um jantar maravilhoso de Pessah, de Páscoa, para celebrar então essa Páscoa. E ali, em torno dessa mesa de jantar, eles começam a contar, a narrar toda a história do capítulo 1 do livro de Êxodo até o capítulo 15. Exatamente a história inteira, a história completa. E muitas famílias até fazem um pequeno livrinho, todo colorido, bem assim ilustrado, para que as crianças tenham interesse em acompanhar a história. Sabe por quê? Porque são as crianças parte fundamental nesse processo inteiro. Porque são elas que todo ano após ano, vão crescendo ouvindo a história de Pessah, e quando elas crescerem, elas serão as responsáveis por passar adiante das suas gerações. Então, as crianças são parte importante em todo esse processo da Haggadah, do momento da história. Esse é um momento que se coloca também muita emoção durante a narrativa. Não é uma narrativa qualquer, é uma narrativa da libertação de um povo, que também representa a nossa libertação, quando nós somos libertos em Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. Lembra disso, hein? Jesus é a nossa Páscoa, ele é a peça fundamental em toda a história da Páscoa. Além da Haggadah, nós temos agora mais 2 elementos, que são os cálices no plural, já vou explicar, e os pães. Na mesa vão estar dispostos também 4 cálices contendo vinho ou suco de uva, conforme a preferência de vocês, e 3 pães. Nós vemos Jesus celebrando a Páscoa e nós vemos Jesus tomando esses cálices. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, por exemplo, nós vemos Jesus tomando esses cálices. Lá no versículo 17, ele vai tomar um, e lá no versículo 20, ele toma um outro. São cálices diferentes. Jesus faz essa prática também. Isso acontece porque a celebração da Páscoa, ela é realizada não apenas com um cálice, mas 4 cálices. Esses cálices, eles são baseados em 4 promessas de Deus, que estão contidas lá no livro de Êxodo, no capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 7. E cada uma dessas promessas vai apontar diretamente para o Messias da casa de Israel. Então vamos lá. O primeiro cálice, ele está relacionado e é chamado cálice da santificação. A promessa de Deus em tirar. Tirar significa
separar. E santificar significa estar separado. Então, a promessa de Deus de tirar, de separar o povo da escravidão do Egito. E ele diz lá, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Uma nação escrava, ela não tinha condições de servir ao Senhor, muito menos escolher o Deus a qual servir. Ela precisaria então ser separada, ser tirada. E isso significa santificação. Quando você é separado do mundo, quando você é tirado do mundo e você é separado para Deus. Então, esse é o cálice da santificação, o cálice da separação. Aqui também está clara a imagem do Messias, que nos livra da escravidão do pecado. Então, é importante você estar bem focado nisso quando você tomar o cálice da santificação. Jesus ensina que aquele que peca, ele é escravo do pecado, lá em João capítulo 8, versículo 34. Esse é o primeiro cálice. O segundo cálice é chamado cálice do livramento, ou também, em alguns momentos, cálice do juízo. Baseado lá no texto, mais uma vez, de Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, em que Deus fala, livrar-vos-ei da escravidão. É uma referência clara às pragas enviadas para o Egito, e julgando não apenas os deuses do Egito, não, mas trazendo ruína para a própria nação egípcia. Todos esses cálices, eles são tomados com alegria, todos os 4 cálices, mas este segundo cálice, que é o cálice do livramento, ou o cálice do juízo, ele é tomado, vamos dizer assim, com menos alegria, menos regozijo. Por quê? Porque não há alegria nenhuma ou celebração nenhuma quando sobrevém alguma tragédia ou alguma destruição sobre qualquer ser humano ou sobre qualquer nação. Então, as pragas do Egito, eles trouxeram destruições, trouxeram consequências graves e foram trágicas, né? Porque além das pragas como um todo, a última praga, ela trouxe a morte dos primogênitos do Egito. Então, esse cálice é tomado enquanto se conta exatamente o momento das pragas que foram enviadas para o Egito. E ao se pronunciar cada uma das pragas que atingiram o Egito, aí se derrama pequenas gotas do cálice em sinal de pesar pelas vidas que foram perdidas ali. Lembrando que a palavra do Senhor, em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, vai dizer o seguinte, vivo eu, digo o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu mau caminho e viva. Essa é a vontade do Senhor. Então não existe prazer em nós, em ver nenhum tipo de tragédia ou tristeza acontecendo com a vida de pessoas. Porque, afinal de contas, nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Antes de se tomar agora o terceiro cálice, já é a hora do pão. No Evangelho de Lucas, nós conseguimos ver claramente essa sequência. Chegando no versículo 19 do capítulo 20, quando Jesus toma o pão, ele dá graças e o parte. Então vamos lá, vamos entender passo a passo. O pão da Páscoa, ele é um pão diferente. Ele é chamado matzá. O matzá é um pão sem fermento, conforme Deus determinou que os filhos de Israel comessem naquele dia da Páscoa ao sair do Egito. O fermento, ele é a simbologia do pecado. E a Páscoa também, ela representa a libertação do pecado. Por isso, o pão é sem fermento. Mas, na verdade, não é apenas um pão dentro da cerimônia tradicional, mas sim 3 pães. E os 3 pães, o maçã, ele é um pão bem fininho, parece um biscoito creme cracker, só que grandão. E aí eles colocam os 3 maçã, as 3 matzot, matzot é a palavra maçã no plural, né? Colocam os 3 uns sobre os outros. Cada um desses pães tem um nome. O primeiro pão é chamado Abraão, o pão do meio é chamado Isaac, e o último pão, o pão de baixo, é chamado Jacó. Esses 3 são os 3 patriarcas da nação de Israel, que representam a aliança de Deus com a nação de Israel.
E o pão que Jesus pega, então, ali no livro de Lucas, capítulo 20, na hora que ele celebra a Páscoa, ele pega um pão desses 3. Adivinha qual é? Ele pega o pão de Isaac, porque Isaac era a tipologia de Cristo. E aí Jesus pega e parte esse pão. Lembra lá no texto? Ele vai pegar o pão e ele vai partir. Deixa eu te contar o que acontece na tradição judaica, que você vai entender com mais clareza esse momento que Jesus parte o pão. Esse pão de Isaac, na tradição judaica, ele é sempre retirado do meio dos 3 pães e ele é partido ao meio. E aí, uma parte desse pão, todos os que estão na mesa vão comer. A segunda parte, olha que interessante, gente, ela é enrolada em um pano, em um guardanapo, e ele é escondido, para que as crianças, depois do final da ceia, tenham uma brincadeira que elas vão encontrar esse segundo pão que foi partido. E quem encontrar vai ganhar um presente. Você pode fazer isso na sua casa também. Mais uma vez, a representação de Cristo na sua primeira e na sua segunda vinda. Quando Jesus pega o pão e parte, ele está falando, eu sou o pão que vim pela primeira vez, agora, e vou voltar pela minha segunda vez. Na sua primeira vinda, né, ele foi comido, porque Jesus foi moído pelos nossos pecados, né, e revelado como Messias. Então, em seguida, ele sobe aos céus, e lá ele está, entre aspas, escondido, para aqueles que o encontram, ganham um grande presente, que é a salvação. Mas em breve, né, ele voltará. É aquele momento que as crianças encontram o pão, desenrolam e ganham um presente, porque ele vai voltar e vai ser revelado para todas as nações. Por isso, no meio da celebração da Páscoa, nós fazemos a mesma liturgia de pegar o pão de Isaac, dividir no meio, enrolar uma parte, guardar, para que as crianças possam, em uma brincadeira, boa brincadeira, encontrar e ganhar o presente. E a outra parte, todo mundo come. E agora, então, está pronto para o terceiro cálice, chamado cálice da redenção. Está conseguindo entender aqui a lógica dos cálices? Existe uma lógica, existe uma linha histórica dentro desses cálices, né? É chamado cálice da redenção ou também cálice da salvação. E ele se refere novamente ao texto de Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Foi esse o cálice que Jesus ergueu, na hora de dar a bênção milenar que diz, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da videira. Então, esse cálice, ele está conectado ao sangue que foi derramado por nós. Lucas 22, versículo 20. Ali ele lembra que existe uma nova aliança, que alcançaria não apenas Abraão, não apenas Isaac, não apenas Jacó, mas alcançaria todas as nações da terra nessa nova aliança, levando salvação para todas as raças, línguas, povos, tribos e nações. E aí nós podemos ver também e entender a maravilha do Salmo 116 que diz, que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? A resposta do salmista então é, tomarei o cálice da salvação e invocarei o meu Senhor. E é por isso que o Salmo de 116 é um dos salmos messiânicos, também recitado durante a mesa da celebração da ceia de Pêssar. Consegue ver aí a conexão? Que coisa interessante? Por fim, o quarto cálice, que se refere à última promessa do texto de Êxodo, feita para o seu povo. Eu vos tomarei por meu povo, e vós sereis o meu Deus. Esse é o cálice chamado cálice do louvor. Aqui, então, a celebração da festa de Pêssar, em família, chega no seu ápice. E cânticos são entoados. E a alegria toma conta de todo o ambiente. Porque essa festa é uma festa de salvação, é uma festa de libertação, é uma festa de identidade.
e é uma festa que retrata os milagres de Deus para com o seu povo. Bom, em qual data real, bíblica, que essa celebração de Pêssar, Páscoa, acontece? No dia 14 do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário bíblico. Agora, no ano de 2024, essa data vai cair no dia 22 de abril. Por que eu digo isso? É porque o calendário bíblico ele não se ajusta exatamente dentro do nosso calendário, que é calendário gregoriano. Por isso, em cada ano, é uma data um pouquinho diferente do ano anterior, tá? Você nunca pode bater o martelo que vai ser sempre no dia 22 de abril, porque isso pode mudar, tá? E é o primeiro mês do calendário bíblico, que é dedicado à liberdade, à identidade, à santidade, ao louvor e aos milagres. Enquanto que no mês de janeiro, né, que é o primeiro mês do calendário gregoriano, no qual nós estamos debaixo dele, nesse mês de janeiro, que teve um nome dedicado ao deus grego Janus, a principal influência espiritual desse deus grego, né, é impedir o avanço para o futuro. Mas no calendário bíblico muda tudo, graças a Deus. Porque esse primeiro mês, o primeiro mês do calendário bíblico, que é o mês de Nissan, é um mês que traz a influência espiritual de liberdade, de identidade, de santidade, de louvor e de milagre. É um mês que já te prepara, é um mês que te lança, né, que te prepara para um ciclo de frutificação e de prosperidade. Agora me conta, foi assim que você celebrou a Páscoa esse ano? Você deve até estar achando estranho a gente fazer uma masterclass como essa hoje, dia 22 de abril de 2024. Mas é porque hoje é a data bíblica. Hoje é a data, entre aspas, correta dessa celebração. Hoje, dia 14 do mês de Nissan, 22 de abril, toda a comunidade judaica do mundo inteiro estão celebrando a verdadeira Pêssar bíblica. Agora me conta, como foi que você celebrou a Páscoa? Talvez alguns domingos atrás, não é verdade? Talvez foi com ovos de chocolate, orando, fazendo uma breve oração de agradecimento, reunindo a família em torno de um bom churrasco e depois indo a uma celebração religiosa, a um culto, não é verdade? Não quero dizer que isso esteja errado. Eu não quero trazer nenhum peso sobre você. Mas talvez poderia estar mais completo. Concorda comigo? Se você pensar bem, Deus determina datas para determinadas festas, para determinadas celebrações. E aí é uma coisa que eu sempre pensei na minha vida. Se Deus teve o trabalho de determinar as datas, por que nós mudamos elas? Achando que só porque nós estamos debaixo da graça, ou porque nós estamos em Cristo, nós temos o poder de mudar essas datas. Se o próprio Deus estabeleceu as datas. Você precisa entender que quando as datas foram estabelecidas por Deus, existe todo um alinhamento universal para elas acontecerem. A própria Bíblia fala que o universo se alinha. Isso significa que planeta, estrelas, lua, sol, tudo está alinhado dentro do universo para aquilo acontecer naquela determinada data. Se Deus alinha todo o universo para as coisas acontecerem dentro das datas que Ele predeterminou, primeiro, existe um grande motivo para isso. Nós precisamos compreender sobre isso. Nós precisamos aprender sobre isso. Podemos celebrar em outras datas? Deus vai se alegrar? Deus está sempre conosco. Mas por que não nos esforçarmos em fazer nas datas corretas que Deus estabeleceu? Talvez existe algum segredo, algum código, alguma coisa que nós não estamos sabendo. E se nós celebramos naquela data que o Senhor celebrou, especificou para nós, nós provavelmente vamos estar muito mais alinhados com todo o universo e com os céus. Concorda comigo? Então, talvez, se você celebra na data correta,
você pode estar ainda mais completo dentro do propósito que a Bíblia tem para essa data de celebração. Concorda comigo? Se você, por acaso, encontrou sentido nessas minhas palavras e em tudo o que eu mostrei para você nessa Masterclass de hoje, e o seu coração está aí ardendo por isso, o seu espírito se agitou dentro de você, eu quero te fazer um convite para você aprender muito mais, para você dar um passo além dessa pequena Masterclass, que dura 1 hora e pouquinho, né? Vamos mais para dentro? Vamos aprender comigo um pouco mais sobre o calendário bíblico, que eu chamo de calendário de Deus? Assiste esse vídeo aqui agora que eu vou colocar para você. É só 1 minutinho do seu tempo para você entender mais a respeito sobre o calendário bíblico. Deus criou o calendário dele para que nós estivéssemos alinhados ao tempo dele para nós. E principalmente, para que nós possamos receber as bênçãos e os presentes que ele coloca para nós nessa linha de tempo que ele criou. O calendário que nós vivemos sobre ele hoje, chamado calendário gregoriano, ele tem sobre ele uma influência espiritual muito forte, porque cada mês que nós vivemos, eles são dedicados a deuses gregos, que trazem consigo conceitos e valores que não coadunam e não se alinham aos conceitos do próprio Deus para a nossa vida. E vão poder, através disso, quebrar esses princípios. Além disso, você vai conhecer as mentalidades que regeram a humanidade durante a história. A mentalidade bárbara, a mentalidade grega, romana, e vai entender como funciona a mentalidade hebraica, que é a mentalidade na qual o calendário de Deus está inserido. Além disso, vai entender o poder do alinhamento de Deus dentro do calendário dele, vai conhecer todos os meses bíblicos, qual o alinhamento de cada mês para a nossa vida, as bênçãos que esses meses trazem para a nossa vida, o tempo das festas, o que é que cada uma das festas traz para nós de bênção, de presentes. Cada mês bíblico traz uma evolução espiritual para nós. E dentro desse curso, você vai compreender como funciona essa evolução espiritual que acontece e vai poder aplicar na sua vida. Viu aí? Você deve ter entendido que o calendário bíblico não se trata apenas de uma folhinha com os meses que a gente vai colocar na frente na porta da geladeira, vai colocar em cima da mesa do escritório. Não. É um programa que Deus fez, é um programa completo de meses, de datas, de celebrações, momentos em que os céus estão alinhados, momentos em que nós ficamos alinhados na palavra. Então, que tal, né, você também se alinhar dentro do ciclo de frutificação que é proposto para cada um de nós dentro desse calendário bíblico? Eu sou a única pessoa do Brasil que entrego tudo a respeito do calendário bíblico dentro de aulas gravadas, especialmente para você, e explicando detalhadamente sobre as influências espirituais malignas do calendário gregoriano. Explico ali também, dentro dessas aulas, sobre o ciclo de frutificação do calendário bíblico mês a mês, te dando o nome de cada mês, os seus significados, as tribos de Israel alinhadas a esse mês, quais as letras hebraicas alinhadas a cada mês, o ciclo de frutificação, tudo detalhadamente dentro de cada aula. E aí, você vai ficar de fora? Ou você vai estar com o coração ardendo querendo saber mais? Pois muito bem, o valor de investimento para você saber tudo isso está aparecendo aí na tela para você, o valor de investimento, a forma de parcelamento e o contato do nosso suporte. Está tudo aparecendo aí na tela para você e no chat vai estar sendo liberado agora o link. Então, se você deseja entrar, corre, porque a nossa Masterclass já está acabando e na hora que ela acabar, o link acaba que desaparece também, né? Então, você clica aí rapidinho no link, já está aparecendo para você os valores,
Você pode pagar à vista, em boleto bancário, Pix, transferência bancária, ou você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, com os juros pequenos do cartão, é bem pequenininho que a gente negociou, mas você pode pagar em até 12 vezes em cartão de crédito. Então clica agora, nesse momento, no link que está aparecendo para você aí no nosso chat, clica agora, já faça a sua inscrição, e na hora que você faz a sua inscrição em cartão de crédito, automaticamente a plataforma já libera para você e você já pode começar a assistir às aulas do calendário, né? Descobrindo o calendário de Deus. Se alinhe no tempo do calendário bíblico para você. Entre no ciclo de frutificação agora. Te espero lá, te vejo do outro lado. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe. Deus criou o calendário dele para que nós estivéssemos alinhados ao tempo dele para nós. E principalmente, para que nós possamos receber as bênçãos e os presentes que ele coloca para nós nessa linha de tempo que ele criou. O calendário que nós vivemos sobre ele hoje, chamado calendário gregoriano, ele tem sobre ele uma influência espiritual muito forte, porque cada mês que nós vivemos, eles são dedicados a deuses gregos, que trazem consigo conceitos e valores que não coadunam e não se alinham aos conceitos do próprio Deus para a nossa vida. E vão poder, através disso, quebrar esses princípios. Além disso, você vai conhecer as mentalidades que regeram a humanidade durante a história. A mentalidade bárbara, a mentalidade grega, romana, e vai entender como funciona a mentalidade hebraica, que é a mentalidade na qual o calendário de Deus está inserido. Além disso, vai entender o poder do alinhamento de Deus dentro do calendário dele, vai conhecer todos os meses bíblicos, qual o alinhamento de cada mês para a nossa vida, as bênçãos que esses meses trazem para a nossa vida, o tempo das festas, o que é que cada uma das festas traz para nós de bênção, de presentes. Cada mês bíblico traz uma evolução espiritual para nós. E dentro desse curso, você vai compreender como funciona essa evolução espiritual que acontece e vai poder aplicar na sua vida.